Maria Cecília vai expor uma breve história da bateria, suas origens e o caminho até se tornar um dos pilares do gênero do rock, apresentando as características que o instrumento, nesse gênero musical, assumiu e as influências que deixou na música popular até hoje. A Maria Cecília é baterista e professora de música. Ela é de Florianópolis, no Brasil, e bacharela em música popular pela Unicamp. Durante a graduação, iniciou sua atuação profissional com performances e gravações, participando ativamente da cena musical campineira. Residente em São Paulo desde 2020, foi baterista da Orquestra Jovem Tom Jobim e participou da gravação de mais de 10 discos. Hoje está envolvida tanto em projetos instrumentais como do seu trio, Corde, com quem lançou 2 discos, e também em bandas de canção como a Cal Laru e Graveola. Maria Cecília, é com você. Obrigada. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo ainda? Tá tudo certo? Não deu nenhum problema com o som ainda? Escutamos lindamente. Obrigado, Cecília. Manda bala. Obrigada, gente. Olha, ser convidada para falar sobre qualquer assunto durante 20 minutos é bem difícil. É, é breve, então eu quero que seja breve, não quero que fique também com a sensação de ser atropelado ou a sensação de falar um monte de coisa e, né, principalmente pessoas que não são musicistas saírem com a sensação de que não aprenderam nada. Então acho que meu objetivo é vocês ficarem com alguma coisinha para vocês. Também é difícil uma aula de música de 20 minutos que não seja só ouvir música, que enfim, né, a gente tem esse ditado, assim, esse dizer entre os músicos de que o melhor instrumento está colado na nossa cabeça. Mas eu trouxe umas fotos também, talvez seja um pouco mais prático, pensando que é um local aqui, um evento de tradução, fazer vídeo em que eu parasse muito tempo de falar, talvez prejudicasse, então as fotos dos kits de bateria talvez sejam mais interessantes. Eu separei algumas partezinhas, algumas coisinhas para falar. É um pouco uma contextualização do rock, falar um pouco também sobre o que é música popular, o que a gente entende entre os músicos e um pouco entre a academia também, porque eu estudei, né, numa universidade, então o que a gente também entende como música popular lá. O que o rock tem a ver com isso? O que a bateria tem a ver com isso? Vai ser um pouquinho dessas coisas, mas eu espero que alguma coisa fique com vocês. Música popular, então, é tudo que a gente entende como música de massa, né? E é um termo que ele começa a fazer bastante sentido faz pouco tempo, é no começo do século passado, que é quando a gente consegue gravar música. Essa é a virada de chave grande que a gente tem. A partir do momento que a gente consegue gravar, a gente consegue eternizar aquela obra, né? E se torna desnecessário, né? A gente não depende mais de ter um músico na nossa frente, né? Que era o único jeito de ouvir música antes, né? Ir ver uma orquestra, ter um piano em casa e chamar alguém para ir tocar. A gente consegue gravar, então, né? No fim do século XIX, mas assim, mesmo no século XX, até se tornar popular, né? Assim, como gravar e como vender os discos. E consegue vender para muitas pessoas. Então, muitas pessoas, ao mesmo tempo, têm acesso àquela mesma música. É isso que a gente meio que considera popular. E dentro disso, o popular é o popular mesmo, é o que ficou famoso, digamos assim. Então, hoje, parece que tem um pouco, ou entre os músicos, ou entre algumas pessoas que são mais puristas, falar que alguma coisa é pop é meio ruim, mas tudo que a gente conhece como música, assim, fora as pessoas que ouvem coisas muito, assim, escondidas, que quase ninguém conhece, tudo já foi pop algum dia, né? O Frank Sinatra era pop, né? Não é só o Michael Jackson que é pop, ou a Anitta que é pop, né? O John Lennon era pop, o Miles Davis era pop. Então, o rock dentro disso é um período longo que esse estilo de música que a gente conhece como rock and roll era o estilo pop da era, né? Até Aerosmith era pop, muita gente é pop, muita Restart foi muito pop. Enfim, até eu acho que coisas assim dentro dos seus nichos, tipo Sepultura, uma banda de metal famosa, eles são pop também, é heavy metal, né? Mas assim, é pop, é muito famoso. É desse jeito mais ou menos que a gente procura olhar para o que é música popular, sabe? Dito isso,
andando um pouquinho, porque a gente tem pouco tempo. É, a bateria, onde é que se encaixa nisso, né? Bateria tem acho que todos os instrumentos, mas a bateria tem uma história talvez tenha um pouquinho específica com a música popular, que no começo da gravação, que bate o tempo, assim, coincide o tempo do começo do instrumento bateria, que é o começo do século XX, tipo, anos 20. A gente começa a conseguir gravar, tem os começos, os primeiros microfones, primeiras ideias de estúdios de gravação, assim, muito antes de virar uma indústria mesmo, uma coisa de fácil acesso, já dava para começar a gravar. E a bateria também é dessa data, né? Assim, começo do século passado. E é um instrumento muito alto, não dava para ser gravada a bateria no começo. Então, assim, nem se quisesse, dava para tocar como se tocava rock, assim, nos anos 70, nos anos 20. Ela teve que esperar o tempo dela poder acontecer, porque o microfone era muito sensível. Então, você precisava gravar uma banda de jazz dos anos 30, tinha um cantor, um pianista, alguém tocando saxofone, alguém tocando tuba ou baixo acústico, e alguém tocando bateria. O baterista precisava ficar lá no fundo da sala, tocando o mais baixinho possível, porque é um microfone, se estragar já era, não tem outro, e se ia ter que ficar ruim por causa dele, é um desastre também, não tem nenhum tipo de edição de som, né, naquela época. Então, no seu começo, a bateria mal e mal conseguia ser gravada. Por causa disso, inclusive, que as primeiras gravações de bateria não são com baqueta, que como elas são de madeira, sai muito som, elas são com vassourinha. Inclusive, tem essa história que talvez as vassourinhas, que são cerdas, em inglês é brushes, elas são cerdas de metal bem fininhas para sair bem pouquinho som. Tem uma história de que elas só foram inventadas só por causa do volume, só porque não dava para gravar bateria antigamente. Mas enfim, até sair um pouco do assunto aqui, mas no começo mesmo da bateria, ela é um conglomerado de instrumentos de percussão. São vários instrumentos juntos. Então tem pratos, e tem tambores. Tem pratos e tambores mais agudos e mais graves, mas são várias coisas separadas que nasceu com as bandas marciais, né? Nos Estados Unidos, aqui, né, a gente tem as fanfarras no Brasil. Nessa época, final do século XIX, começo do século XX, a gente tinha as bandas marciais, tinha os pratos A2, que a gente chamava, né? Um prato que bate no outro, cada mão segura um prato. Tinha um indivíduo que tocava só a caixa, tinha um indivíduo que tocava só os tambores mais graves. E foi se tendo a ideia de botar tudo no chão pela primeira vez. Falou, pô, se a gente não precisa carregar ele para andar com ele, né? Nas bandas marciais, na rua, se não precisa amarrar com algum tipo de corrente ele para tocar enquanto anda, a gente consegue deixar ele no chão, como um piano, como outros instrumentos, e cada mão consegue tocar uma coisa, né? Cada pé consegue tocar uma coisa. Então foi se desenvolvendo as estantes dos instrumentos. Puxa, como que eu vou botar uma caixa aqui? Como que eu vou bater num tambor com o meu pé? Vamos começar a inventar algum dispositivo, algum pedal para bater nela. E foi se configurando o que a gente conhece hoje. Assim, não foi tão rápido. Até criar os mecanismos assim de ferro que fazem isso foi um tempo. Mas chegaram lá. E as pessoas que inventaram o instrumento, inclusive entre os bateristas, a gente considera que esse estilo que eu vou falar é a nossa música clássica, porque é o mais antigo que a gente tem para estudar bateria, que são os jazzistas, né? O jazz é o gênero pelo qual a bateria se desenvolveu no seu começo, no seu primórdio. É uma música americana, como norte-americana, como muitas outras, quase tudo assim da música popular que a gente conhece hoje vem de uma raiz dos escravos negros dos Estados Unidos, que vários estilos que eles desenvolveram, cada um foi para um lado, alguns blues originou jazz, que depois originou funk, que depois originou rock, mas todos têm essa grande origem comum de negros nos Estados Unidos. E dentre eles, assim, o primeiro gênero pop, então, que a gente consegue chamar, é o jazz. Foram as pessoas que inventaram o instrumento. Com ele também foi se inventando o jazz, que foi a música popular durante muito tempo. Então, música popular e a bateria andam muito juntas. Também tem uma coisa diferente, assim, ó, eu percebo assim do que no Brasil, que os estilos americanos de música, eles, como o jazz, o blues, o funk, o rock and roll, eles têm a bateria como instrumento, um dos instrumentos principais, todos esses gêneros. Eles são estilos musicais que possuem bateria.
No Brasil, a gente traduziu instrumentos de percussão para bateria, mas não tinha bateria numa roda de samba, numa roda de choro, não tem até hoje bateria em forró. A gente foi inserindo a bateria. Hoje a gente já tem uma linguagem consolidada, né? É o que eu mais estudo, é o que eu mais toco. Mas a gente sabe que a gente traduz de uma linguagem de percussão para bateria. No jazz, no rock, não. Eles têm bateria, faz parte da linguagem. Então, é isso. Começo da bateria, conseguimos colocar tudo no chão, né? Tocar cada coisa com uma mão, cada coisa com um pé. Falei um pouco que era difícil gravar bateria. E isso ainda a gente está pensando no período do jazz, né? A gente tem no jazz o piano e o saxofone como instrumentos principais, fora a bateria. Piano e saxofone são instrumentos acústicos, que tem uma projeção então menor do que a guitarra elétrica e o baixo elétrico vão ter um pouco mais na frente, o que também influencia no volume que a bateria podia tocar mesmo ao vivo. Então, tudo naquela época, assim, anos 20, anos 30, anos 40, segurava um pouco o volume da bateria. Já era um instrumento que tem muita projeção, tem muito volume bateria. A gente usa a palavra dinâmica para volume em música, e acho que inclusive é a palavra dinâmica em quase qualquer língua. É uma mistura de volume com atitude, assim, né? Uma dinâmica baixa quer dizer que tu vai tocar um pouco mais baixo, vai tocar um pouco mais tranquilo, uma dinâmica alta tem mais vigor, mais volume. Então, por mais que sempre, desde o primeiro dia, a minha sensação é que a bateria já era um instrumento muito audacioso e com muita energia e que chamava muita atenção. Ela era um pouco contida, porque precisava ser, né? Vai tocar com saxofone e com pianista, os microfones não são tão bons, nas gravações não tem como usar tanto volume, tinha um volume um pouco reduzido. O que acontece é que, então, no jazz, que desenvolveu a bateria, é o que a gente considera como nossa música clássica, o mais antigo que a gente consegue ir é os anos 20, não tem antes disso pra gente, né, bateristas. Acontece que nos anos 50, a guitarra e o baixo elétrico começam a ser uma realidade, né? O baixo acústico é um instrumento super difícil de tocar, super interessante, mas com uma projeção sonora muito baixa. Hoje, inclusive, até hoje se discute se bota um microfone para a plateia ouvir melhor o baixo acústico ou não. Mas parou de ser um problema completamente com guitarra elétrica e baixo, assim. Claro que tem um limite, né, que o amplificador chega, mas é um limite muito mais alto. Então também dá para tocar bateria mais alto. Então um dos grandes pontos aqui que eu queria hoje falar, acho que em vários momentos eu vou acabar falando disso, é que mais do que coisas técnicas que talvez não seja nem tão interessante entrar em pouco tempo que a gente tem, sem conseguir tocar, sem conseguir mostrar vídeos, e para um público de não músicos, bater na tecla que tocar rock, ou tocar de um jeito que pareça rock, de um jeito rock, é muito mais atitude do que outra coisa. Dá para tocar um samba e alguém fala, nossa, mas tá rock and roll isso aí. E isso é uma verdade, assim, entre músicos tocando outros estilos, alguém, né, o rock foi tão influente que vai ter alguém que, se a pessoa toca de um jeito, né, determinado jeito, que acho que todo mundo consegue imaginar qual vai falar, nossa, mas aquela pessoa é muito rock and roll tocando, mesmo tocando outros estilos. Isso, o rock é uma influência, um movimento, um gênero, é difícil achar uma palavra só para falar o que é, mas é algo tão grande, tão influente, eu acho que durante tanto tempo que criou esses tentáculos muito maiores, assim, né? Então, a atitude, o espírito é o principal do que é rock, assim, o que é tocar algum instrumento de um jeito rock and roll, né? Inclusive, enquanto professora, dando aula, às vezes tem alunos tocando tudo certo, assim, alunos com facilidade ou com dificuldades, mas tá tudo certinho, assim, tá tocando a música direitinho, o tempo tá tudo no lugar certo, a caixa tá no lugar certo, tá batendo no lugar certo na hora certa, mas falta alguma coisa, entendeu? E não é menos importante, é quase que mais importante. Pode tocar errado se tocar no espírito certo, sabe? E não só rock. Mas, continuando, junto com o rock nos anos 50, também veio o funk, né? Também veio o James Brown, também veio o soul. É um período parecido, né? Eu acho, assim, nunca fiz uma pesquisa profunda, mas acho que o que mais divide um pouco de talvez o rock naquele momento ter ganhado uma projeção mundial muito famosa são as questões raciais, assim, né? Principalmente tratando dos Estados Unidos, é um achismo, assim.
mas uma questão da indústria, assim, o próprio termo rock and roll vem de um jornalista específico começar a usar esse termo, sabendo que a Ella Fitzgerald já tinha usado esse termo rock em algumas músicas de R&B, de blues, de artistas negros, se usava o termo roll, sabia-se que se usasse talvez separado as palavras, podia afastar plateias brancas, então tem essa discussão nos Estados Unidos muito forte, e não é à toa, né? Isso com certeza, principalmente na cultura, deixou alguma marca. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha ao mesmo tempo o funk e o rock ascendendo, mas o rock tomou essa projeção gigantesca, né? Um pouco maior, e os ritmos e as baterias de ambos os gêneros, funk e rock, são muito parecidas. Elas se confundem. Já era parecida antes, assim, nos anos 50, 60. Hoje em dia, sim, elas se confundem muito. Porque é uma outra coisa que eu queria chegar também. Os gêneros musicais, nesses 100 anos de música popular gravada, cada vez mais vão se confundindo e não dá mais para falar o que é o que. Assim, é uma coisa comum que a gente discute. Putz, mas o que é essa música? O que é esse artista? Tá cada vez mais difícil colocar em caixinha, assim. Porque vai passando mais tempo, a música é bem infinita, mas finita às vezes também, é um finito bem grande, mas dá para atingir um limite de possibilidades dentro das regras que a gente estabeleceu, então as coisas foram se confundindo. Então, uma outra coisa que diferenciava bastante o funk e o rock também era essa coisa da atitude, né? Se a gente comparar Elvis Presley com Jimi Hendrix, com Chuck Berry, com Guns N' Roses, uma coisa muito mais nova, com Aerosmith, a gente vai ouvir muitas similaridades no vocabulário básico do jeito de tocar bateria. Com as coisas de R&B, com James Brown, também vai estar lá, as similaridades estarão lá. O como é tocado é onde a diferença real mora. Dificilmente na música vai ser o que é tocado. Quase sempre é o como é tocado. Então, agora que a gente já não vive mais aquele momento do Elvis ou do Led Zeppelin nos anos 70 ou do Nirvana nos anos 90, a gente pode ver que se tirar então esse contexto histórico, né, a gente está em 2023, a gente for tocar uma música do Elvis, for tocar uma música do Nirvana e for tocar uma música do Guns N' Roses, assim, anos 50, anos 80, anos 70 e 90, vai ter muita coisa parecida, assim, bateristicamente no jeito de tocar. Ah, vai ser isso aqui no tempo 1, isso aqui no tempo 2, enfim, coisas musiquesas que não precisa especificar aqui. Vai ser parecida, tem uma linha muito parecida, mas é espírito, a atitude muda muito. Então, assim, se quiser dar um resumo de características muito marcantes do rock e da bateria, eu diria isso: atitude, espírito, energia, volume e as roupas, tudo entra nesse conceito. Uma coisa que eu acho legal de pensar também, o que o rock e a bateria construíram para a música popular hoje, é que, apesar de que eu falei que Frank Sinatra era pop e tudo mais, e é verdade, no jazz tinha muito uma cultura de o quinteto do Miles Davis, o quarteto do John Coltrane, a Ella Fitzgerald, né, cantora, e o trio que acompanhava ela, a Big Band do Duke Ellington. O rock foi apagando um pouco essa linha, assim, e também o movimento da invasão britânica, né, aquela quantidade muito grande de bandas inglesas se tornando muito famosas, ganhando muita projeção. Eu acho que apagar um pouco a linha do artista, de focar a venda daquele produto em uma pessoa e construir um pouco mais essa coisa de banda, né? Era os Beatles, o Led Zeppelin, o Rolling Stones, enfim, não falta exemplos. Também ajuda a criar os rockstars individuais ali dentro, assim, né? Então, também ajuda o baterista a ganhar um pouco mais de projeção. Não que os bateristas de jazz não fossem famosos, também eram, né? Eles, de novo, é a nossa música erudita, a nossa música clássica são os bateristas de jazz que eram excelentes músicos. Mas acho que com o rock teve essa coisa grupo, essa coisa coletiva, e também tinha uma coisa muito forte de protesto, né? Assim, uma música voltada para adolescente. Isso ajuda, eu acho, a criar a figura do baterista como uma coisa, não sei se central, mas ganha um pouco mais de espaço, né? Não tem o nome de uma pessoa principal, é o nome da banda, então com certeza todos vocês sabem dizer o nome de algum baterista de rock, assim, né? Então acho que
isso já mostra a influência que eles deixaram, né? O Phil Collins, o Ringo, todo mundo sabe quem é o Ringo. O John Bonham, do Led Zeppelin, é um das figuras mais importantes do Led Zeppelin. O Keith Moon, do The Who, talvez vocês não conheçam por nome, mas é a pessoa que inventou essa história de explodir instrumento no palco, jogar a guitarra em cima da bateria, foi esse cara. O Neil Peart estava tocando uma música do Rush aqui antes de começar a palestra. Ele também, assim, a pessoa mais famosa ali da banda. Os bateristas ganharam esse local. É uma boa briga entre guitarra elétrica e uma bateria para ver o que as pessoas pensam mais, assim, quando pensam em rock, né? Eu acho que é uma boa briga. Bom, continuando isso, a gente falou, então, que a bateria, a história da bateria e a história da música popular gravada anda super junto. Tem uma frase muito, muito famosa do Bob Gillespie, que é um músico de uma banda chamada Primal Scream, é uma frase meio que nova, assim, que diz que uma banda só é tão boa quanto o seu baterista. E não é porque eu sou baterista, mas assim, é ruim e bom isso para os bateristas. Mas eu acho que é um pouco de verdade, é um instrumento que se impõe muito. E no rock, que as fotos que eu vou mostrar, as pessoas começaram a desenvolver aquelas coisas de baterias gigantescas, né? Também tem essa imagem que rock é ter 500 tambores, um monte de prato, ter uma bateria que é 360 ao redor da pessoa que está sentada ali no meio. É um instrumento grande, né? Tem um monte de parte, faz barulho pra caramba. Ele se impõe mesmo, né? Se alguém quiser tocar mais alto que alguém, em algum conjunto, a bateria vai ganhar, né? Não tem como. Não tem microfone que fique alto o suficiente. Então, isso também eu acho que fez as levadas de bateria do rock and roll, essas figuras do rock, irem moldando a música, né? Tinha esse poder na mão, né? Assim, dá para passar despercebido, mas se não quiser passar despercebido, não fácil, tipo, qualquer um faz, mas se a pessoa está muito comprometida, estuda um instrumento, é uma pessoa criativa, é uma coisa que chama muito atenção, deixa uma marca para sempre. Um outro conceito que eu pensei em dividir aqui hoje é que sempre, e principalmente no rock, tem uma coisa de melhores. Melhor guitarrista, melhor baixista, né? Aquelas revistas Rolling Stones lá falando os 50 melhores artistas de rock. E eu entendo essas coisas, né? Prêmios e tudo mais, tem algum sentido. Mas no geral, assim, as pessoas que sempre estão no topo dessas listas, que costumam aparecer, os gênios, assim, são as pessoas que moldam o som do seu instrumento. A gente começa a ouvir diferente aquele instrumento depois daquela pessoa, né? Essas pessoas deixaram uma marca muito profunda. Claro que, enfim, entre as pessoas, daí se discute quem foram essas, mas esses nomes todos que eu citei, o Ringo, o Phil Collins, o baterista do Led Zeppelin, o baterista do The Who, Keith Moon, o baterista do Rush, Neil Peart, foram pessoas que procuraram tocar de um jeito que ninguém nunca mais tocou. Então, voltando para falar do rock, eu acho, assim, olhando para trás e pensando na trajetória do rock dos anos 50 com Elvis, com Chuck Berry, até ali as primeiras bandas, é difícil falar em primeiras, mas assim, os Beatles, os Rolling Stones, depois o Led Zeppelin, depois o Aerosmith, o Guns N' Roses, o AC/DC, o metal, são muitas eras do rock, né? Eu acho que ele teve é que não acabou, tem gente que fala que morreu, mas assim, se tu pegar a era de ouro, talvez assim, chamar do rock, foi muito longa, então o rock teve muito tempo para fazer muita coisa. Então, por isso que ele se desdobra em muitos gêneros, né? Em rock clássico. Claro que eles não chamavam de clássico quando eles estavam vivendo aquilo, mas aquela era dos Beatles, depois que fica um pouco mais pesado, né? Tem um pouquinho mais de volume, as guitarras, usa mais guitarra, o som começa a ficar um pouco mais sujo, talvez não de um jeito ruim, mas tem mais ruído com Led Zeppelin, com o próprio Queen. Depois tudo que a gente conhece como metal, como grunge, como punk, são muitas eras, muita coisa para se estudar do rock, e as suas diferentes eras influenciaram vários diferentes estilos que vieram depois, né? Que é até difícil de falar o que, mas acho que
fácil pensar assim, depois do rock, teve ali o hip hop e o rap, que foi uma coisa muito forte, realmente, assim, dos anos 90 para os anos 2000. E dos anos 2000 para cá, o que reina muito é o pop, né? É um termo super guarda-chuva, porque falar que um gênero popular se chama pop é meio redundante. Mas é o que a gente conhece hoje como esses artistas grandes, a Anitta, a Adele, né? Essa coisa super diferentes, mas é tudo dentro desse guarda-chuva do pop. Então, acho que é bom a gente pensar assim, de rock, depois vem o pop. Então, até a chegada do pop, o rock teve bastante tempo. Claro que as coisas não param, né? Ainda existem muitas bandas de rock. Mas essa foi uma grande, grande era de muitos estilos. E também dentro da música a gente não gosta de falar que os estilos, tipo, que o rock clássico evoluiu para outro estilo. Porque a palavra evoluir parece que era o pior. Ah, era pior o que os Beatles faziam, então evoluiu para o hard rock. E daí veio o Led Zeppelin. Não é por aí, né? É um estilo que cria outros estilos. E eu lembro de quando me falaram isso, de não falar que evoluiu. Foi muito interessante. Foi um amigo que estudava jazz muito antigo, e na faculdade a gente já queria ouvir coisas bem mais modernas, e falando que o gênero que ele ouvia evoluiu, e ele ficava meio ofendido. Ele falou, não evoluiu, só mudou. Então, é por aí. É, queria, acho que mostrar as fotos para vocês, porque acho que o vídeo talvez não valha tanto a pena de mostrar. É, e voltando a falar especificamente da bateria, bateria é dividida entre pratos e tambores, né? Que depois a gente conseguiu unir num instrumento só com o tempo. E no jazz faz sentido ser um pouquinho menos de peças, porque foram os primeiros, né? Tava se descobrindo como botar um pedal, como botar alguns tambores. A gente tinha uma configuração mais básica, assim, do kit, e que com o rock foi uma coisa muito famosa de começar a botar um monte de coisa, né? Acho que talvez fosse até pelo tempo, né, um momento bom de mostrar as fotos. Pode ser, pessoal? Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu ver. Tem muitos botões aqui. Compartilhar a tela. Aí em compartilhar a Share. tela. É, isso. Achei. Vai lá. Achei. Hum... tem que clicar em Share Screen, tá? Pera aí. Isso. Aí você escolhe o que você vai compartilhar, e uma vez que você estiver pronto, clica em Share Screen e ele passa a compartilhar para a gente. Acho que foi, né? Foi, Foi. estamos vendo, estamos vendo, estamos vendo. Então, ó, eu acho que mostrar áudio sempre vai ser mais interessante, mas acho que seria muito tempo, talvez, para explicar diferenças técnicas entre os jeitos de se tocar. Mas esse aqui, essas duas fotos de um baterista chamado Tony Williams, que tocava com Miles Davis. É um dos bateristas mais famosos da história do jazz. É um menino que com 17 anos o Miles Davis viu tocar num bar e falou: esse é o próximo baterista. Demitiu todo mundo da banda dele e falou: agora o Tony é o baterista. E digo mais, se o Tony não gostava de alguém que tocava, o Miles Davis mandava embora. Ele é muito novo, assim, tocava muito. Acredite em mim quando eu digo que esse menino tocava muito. E esse kit que a gente chama, né, de drum kit, ou o drum kit acho que é o melhor termo aqui, né? É o set de bateria. É o mais básico, assim, dificilmente a gente vai tirar um desses elementos que a gente está vendo. Esse é meio que o mínimo em quase todos os estilos hoje. A gente tem o maior tambor aqui, que é o bumbo, é o mais grave, fica no chão. Aqui não dá para ver ele, porque a gente toca com o pé. Os outros dois tambores mais graves, um fica apoiado no chão também, que é o surdo, e outro tom aqui. Em várias outras línguas que eu sei que português não, a gente chama tudo de tom, porque surdo é um instrumento de samba brasileiro, então só a gente chama esse instrumento de surdo. No geral, só chama de tons. E a caixa, que é o instrumento mais grave, dois pratos, um aqui cortadinho e um aqui, e um outro aqui que abre e fecha com o pé. Isso é o mais básico. Dá para fazer muita coisa com isso, mas esse é o mínimo. Muito difícil de tirar alguma coisa daqui. Isso, sim, ele tocava com o Miles Davis nos anos 40, nos anos 50, enfim, continuou tocando, foi para outros estilos. Aqui a gente consegue ver o Ringo, né, nos anos 60, com os Beatles usando exatamente o mesmo kit, inclusive a altura dos pratos muito similar, e que faz sentido, né? O Ringo pegou as referências do Ringo, não era ninguém do rock and roll, porque não existia ainda ninguém do rock and roll, né? Foi ele e muitos ali que estavam inventando o estilo.
mesmo tipo de bateria, e me chama a atenção que até a altura é parecida, assim, né? Então, é isso, as regras estavam começando a ser feitas e se entendia que era assim, não podia baixar, não podia aumentar as alturas, era exatamente assim. E aqui, o baterista, o Charlie Watts, que morreu há pouco, do Rolling Stones, quase a mesma coisa. Não, esse aqui é exatamente a mesma coisa, tem um pratinho a mais. E isso ele já tá velhinho, então isso é recente, mas também. Então, como bateristas de rock mais antigos usavam o mesmo kit que Cecília, jazz. Oi. desculpa te interromper rapidinho, é que a gente já está em quase meia hora e eu tô com dó dos intérpretes. Mas assim, Ah, pode tá continuar, bom. pode finalizar. Últimas fotos, últimas fotos. Anos 70, Led Zeppelin, já tem muito mais coisa acontecendo, já tem dois tambores aqui do lado, ele colocou um tímpano, que é um instrumento de orquestra, encheu de prata a bateria dele. Aqui a bateria do Mitch Mitchell, tocava com o Jimi Hendrix, um pouco mais humilde, mas também tem mais tambor aqui do lado, tem mais prato. Que John Bonham de novo, cheio de tambor ao redor dele. O Queen no Live Aid, muitos tambores, inclusive essas partes pretas, tambores eletrônicos, que é hoje o que tomou conta da cena. O que a gente estava ouvindo antes de começar a palestra, as baterias do Rush, do The Who, cheio de prato. Essa pessoa especificamente nem usava o prato que abre e fecha com o pé, só esses pratos altos. E o Neil Peart, sim, o ápice de usar coisa na bateria. Muito tambor, muitos pratos. E acho que para acabar, uma coisa interessante é saber que ali quando a galera considera que o rock morreu, sei lá, nos anos 90 teve o Nirvana, mas depois parou. Na retomada, tanto do jazz nos anos 90 quanto do rock assim nos anos 2000, começou a usar pouca coisa de novo. Tirou um pouco disso tudo e ficou bem mais enxuto. Também tem o advento da bateria eletrônica hoje, que é uma coisa que a gente luta contra, ao mesmo tempo joga junto, porque veio para ficar. E é isso, a gente tá com pouco tempo, difícil acabar aqui. Não é difícil acabar, não. Tá maravilhoso. Difícil é você ter que parar de falar, porque por mim eu ficava te ouvindo 5 horas aqui falando. Foi lindo. Cecília, brigadíssimo.